Bom dia, é hora de notícias aqui na TV Canção Nova, nesta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Hoje é festa da apresentação do Senhor e também dia da vida consagrada. Nossas orações a todos os consagrados que se esforçam para serem um sinal visível do amor de Deus em todos os lugares. Falando em vida consagrada, você vê imagens aí do Mosteiro da Luz, na região central de São Paulo. Hoje, o convento completa 250 anos da bênção da Pedra Fundamental. O mosteiro é da Ordem das Irmãs Concepcionistas e foi construído por Frei Galvão. Em instantes, a gente fala sobre isso. Abrimos esta edição com novidades para a Igreja do Brasil. O Papa Francisco nomeou hoje Monsenhor Danival Milagres Coelho, do clero da Diocese de Mariana, Minas Gerais, como bispo auxiliar na Arquidiocese de Goiânia. Monsenhor Danival é mineiro e estava na paróquia Nossa Senhora da Piedade. E a sala de imprensa da Santa Sé divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que neste ano será celebrado em 20 de outubro. No texto, o Santo Padre destaca que discípulos missionários devem realizar a missão com alegria. Ide e convidai todos ao banquete. Este é o tema central da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, a ser comemorado em 20 de outubro. Francisco extraiu o tema da parábola do banquete nupcial, narrada pelo evangelista Mateus. Ide às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. O pontífice afirma que, a partir desta frase-chave, no contexto da parábola e da vida de Jesus, é possível encontrar elementos importantes para a evangelização. Francisco ressalta que a missão é incansável, rumo a toda a humanidade para a convidar ao encontro e à comunhão com Deus. O Papa agradece aos missionários e missionárias que responderam ao chamado de Cristo, deixaram tudo e partiram para longe, a fim de levar a boa nova onde o povo ainda não a recebeu ou apenas conheceu recentemente. Todo cristão é chamado a tomar parte nessa missão universal, com seu testemunho evangélico em cada ambiente, para que toda a igreja saia continuamente com o seu Senhor e Mestre rumo às saídas dos caminhos do mundo atual, reforça o pontífice. Hoje, festa da vida consagrada, o Papa Francisco preside missa na Basílica de São Pedro às 5h30, horário local, à 1h30, horário de Brasília. Falando em vida consagrada, hoje o Mosteiro da Luz completa 250 anos de fundação. O convento é das Irmãs Concepcionistas e foi construído por Frei Galvão. A repórter Aline Mercio está por lá e tem as informações. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, no dia 2 de fevereiro de 1774, a pedra fundamental aqui para a construção do Mosteiro da Luz era abençoada. Mosteiro que, como você disse, foi projetado e construído por Frei Galvão. Hoje, o complexo aqui na Avenida Tiradentes, em São Paulo, abrange a igreja com o túmulo do primeiro santo brasileiro, o convento claustro das Irmãs Concepcionistas, a sala de distribuição das pílulas de Frei Galvão e o espaço alugado pela Secretaria de Cultura do Estado para o Museu de Arte Sacra. Às 9 horas da manhã teve início uma missa que está sendo celebrada em ação de graças pelos 250 anos da fundação do Mosteiro da Luz e também pela abertura do jubileu da morte de Madre Helena do Espírito Santo, que foi quem sonhou aí com a construção do convento. A gente também está preparando uma reportagem especial sobre esse assunto para o Canção Nova Notícias. De São Paulo, Aline Mércio para o Boletim de Notícia. Obrigado, Aline. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência contra a dengue, após o aumento de casos da doença em todo o país. O repórter Flávio Rogério tem as informações. Bom dia, Flávio.
Isso mesmo, Sidney. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Só neste ano, o Brasil já registrou mais de 240 mil casos prováveis de dengue e 163 mortes estão sendo investigadas, segundo o Ministério da Saúde. O anúncio da criação do Centro de Operações de Emergência foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Segundo o Ministério, as ações serão coordenadas em conjunto com estados e municípios. O governo pretende, com a criação do Centro de Emergência, definir ações mais adequadas para combater os focos da dengue e prestar assistência às pessoas infectadas. O Ministério informou que a vacina contra a dengue não deve produzir resultado imediato, pois a disponibilidade das doses pelos fabricantes ainda é baixa. Em janeiro chegaram ao Brasil mais de 750 mil doses que serão aplicadas na população das regiões mais afetadas do país. Uma nova remessa do imunizante com mais de 560 mil doses deve chegar ao país neste mês. O governo reforça que a população também deve fazer a sua parte, não deixando água parada em pneus, vasos de planta e garrafas, por exemplo, para evitar a proliferação do mosquito transmissor. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. Chegou a hora de saber como fica o tempo em todo o país nesta sexta-feira. O mês de fevereiro começa com pancadas de chuva em todo o país. A zona de convergência intertropical continua a espalhar nuvens carregadas pelo Brasil. No Sudeste, uma frente fria se formou no litoral paulista e também aumenta a possibilidade de chuva na região. Na sexta-feira não chove no leste mineiro e Espírito Santo, mas vai ter pancadas de chuva no interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A chuva pode chegar aos 10 milímetros em Belo Horizonte, 15 milímetros em São Paulo e 30 milímetros no Rio de Janeiro. Já no norte do país, o volume previsto é de 50 milímetros no Amazonas e 20 milímetros no Tocantins. No centro-oeste pode chover a qualquer hora em parte do Mato Grosso e Goiás. Já em Cuiabá e Goiânia pode ter pancadas isoladas. No nordeste, o tempo vai ser firme no interior da Bahia e sul do Piauí. A chuva aparece no interior de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Na região sul, a previsão é de muita nebulosidade no litoral de Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, vai ter chuva isolada na região serrana do estado. Nos locais onde a chuva não é frequente, a preocupação é com a baixa umidade do ar, que pode chegar aos 50% no Rio Grande do Sul e aos 73% no Amazonas. Vamos às temperaturas em algumas capitais? Vai fazer mínima de 19 graus em Porto Alegre, 22 no Rio de Janeiro e máxima de 33 graus em Cuiabá. Notícia internacional: a Conferência Episcopal Panamenha comunicou o desaparecimento do cardeal José Luiz Lacunza Maestro Juan, bispo da Diocese de David. O cardeal desapareceu na tarde do último dia 30 de janeiro, segundo informação da Diocese. O Ministério Público do Panamá está investigando o caso. O cardeal José Luiz Lacunza é da Ordem dos Agostinianos e foi o primeiro cardeal criado pelo Papa Francisco para o Panamá em 2015. A Conferência Panamenha convoca os fiéis a unirem-se em oração para que seja conhecido o paradeiro do prelado o mais breve possível. Confira agora outras notícias internacionais. Israel diz que ofensiva em Gaza vai avançar para Rafah. É o destaque do britânico The Guardian. As forças israelitas vão continuar sua campanha militar em Gaza até Rafah, afirmou o ministro da Defesa israelita Yoav Gallant, apesar do enorme número de civis palestinos que vivem lá. Mais de 100 migrantes de Mianmar fugiram do centro de detenção da Malásia. Uma pessoa perdeu a vida durante a fuga. Esta é a segunda fuga relatada de um centro de detenção do país asiático em anos. A Malásia, que não reconhece o estatuto de refugiado e há muito tempo o destino preferido da etnia Rohingya,
que foge da perseguição em Mianmar e dos campos de refugiados no Bangladesh. A comunidade Canção Nova realiza a partir de hoje o primeiro acampamento Vida Espiritual com Frei Gilson. As informações com o Rodrigo Fernandes. Este é o primeiro dos 9 retiros que estão sendo programados com a presença do Frei Gilson aqui na sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Vamos falar mais sobre esse assunto com o Paulo César Moreira, que é assessora gerencial de eventos da Canção Nova. Paulo, qual que é a temática desse primeiro encontro com o Frei Gilson? A temática desse primeiro encontro é o Vida Espiritual. Frei Gilson trouxe essa inspiração, né, desses 9 retiros que nós vamos ter, numa temática bem itinerante, né, um itinerário mesmo que vai ser feito, e ele foi recebendo essas inspirações, rezando, colhendo de Deus, junto conosco da comunidade Canção Nova, e ali ele trouxe já logo nesse primeiro retiro, agora em fevereiro, né, nesse final de semana, a vida espiritual, onde vai ser trabalhado então vários aspectos para que possamos ter, né, de maneira muito concreta na nossa vida, na vida de todos aqueles que estarão participando, que estarão em casa, que receberão essa graça, né, desse retiro com o Frei Gilson, esse primeiro retiro, né, para poder então trabalhar em si a sua vida espiritual. Entre pregações e noites oracionais, qual é a programação que o peregrino vai encontrar aqui na chácara? Nós teremos momento de adoração, também pregações, sempre com o Frei Gilson, também Dom Falcão, né? Bispo auxiliar de Brasília, também vai estar conosco, presidindo a missa, pregando conosco. Enfim, será um momento de muita graça e sempre também às noites com um momento forte de oração. E na sexta-feira, logo na sexta-feira, nós teremos então o show com o Juninho Cassimiro aqui com o Frei Gilson. Obrigado, Paulo, pelas informações. Rodrigo Fernandes para o Boletim de Notícias. E ainda falando sobre a vida consagrada, o padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, conversou com nossa equipe sobre o dia tão celebrativo de hoje. Acompanhe. Os consagrados são chamados a ser um sinal do reino de Deus no mundo em que vivemos. É claro que todos nós, batizados, somos chamados a ser esse sinal do reino de Deus. Porém, sobretudo por conta dessa consagração específica que os consagrados e consagradas de Deus assumem a partir de um carisma, eles devem fazer a diferença no mundo. No mundo que busca seguranças financeiras, o consagrado, a consagrada, eles são chamados a testemunhar a pobreza de Cristo, que é a confiança profunda na divina providência. Os consagrados e consagradas são chamados a ser sinal de que o nosso maior prazer, a nossa maior felicidade é o próprio Deus. Porque esse mundo passa. Os consagrados são chamados a ser sinal de paz, testemunhas da reconciliação, que vale a pena amar. Amar a Deus, amar os nossos irmãos. E, portanto, a todos os meus irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, a minha mensagem é que possamos, com muita alegria, com muita coragem, sonhar a Canção Nova com o Padre Jonas. Esse precisa ser o nosso projeto de vida, o nosso projeto de missão. Sonhar. Sonhar no sentido de viver a profecia própria do carisma Canção Nova. Uma vida dedicada a Deus. Que, de fato, a partir do carisma Canção Nova, tenhamos a coragem de fazer a diferença no mundo em que vivemos. Obrigado pela companhia, boa sexta-feira, bom fim de semana. Na segunda, a gente volta com mais Boletim de Notícias.